Amém. Como é bom nós estarmos juntos, né, irmãos? É uma alegria para nós, como igreja, nos reunirmos, não é? Nos reunirmos para louvar a Deus, né? Para exaltar o nome do Senhor, para cultuar ao nosso Deus. Deus é maravilhoso, Ele é tremendo, né? A gente às vezes falta-nos palavra, né? A gente acaba até se tornando repetitivo, né? Nos tornando repetitivos do que Deus é para nós, né? E Deus é maravilhoso. E o motivo pelo qual muitas vezes nós dizemos que Deus é maravilhoso, que Ele é tão lindo, uma das coisas é porque Ele não desiste de nós. Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. Apesar de mim, querido, apesar dos meus defeitos, apesar dos meus problemas, apesar do meu jeito de ser, Deus não desiste de mim. E é assim com você também. É assim com essa pessoa que está aí do seu lado. Olha aí, ó. Deus não desiste dela, dele. Não desiste. Porque nós somos amados de Deus. Fomos comprados por um alto preço. Na verdade, queridos, você tem consciência disso? Hein? Nós fomos comprados. E como nós fomos comprados por Deus, queridos, um dos desejos do coração de Deus é que nós sejamos parecidos com Jesus. É que a cada dia nós possamos ser moldados, trabalhados, para sermos parecidos com Jesus. Não é assim que a palavra de Deus diz? Não é assim? Que Deus, o sonho de Deus é de ter uma grande família de filhos parecidos com Jesus, no qual Ele é o cabeça, no qual Ele é o primeiro. E diante disso, querido, nós muitas vezes somos confrontados com a palavra de Deus. Nós somos confrontados muitas vezes neste lugar aqui, por Deus, pela palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos tão dispersos na nossa vida espiritual, e o Senhor, com todo amor, com toda graça, com toda bondade, vem e nos dá umas varadas, nos puxa a orelha, não é verdade? E nós rapidamente nos alertamos e voltamos para Ele. Mas é por causa do amor dEle. É por causa do amor que Ele tem por mim e por você. Você não faz assim com o seu filho? Quando seu filho muitas vezes faz arte lá, aquela coisa, né? Quem tem filho pequeno, quem já teve filho. Essa semana o Gabriel, a gente estava conversando e ele começou a brincar comigo. Estava eu, a minha esposa conversando. E aí entramos no assunto de quando ele era pequeno. E ele falou assim: eu lembro quando você fazia assim, pai. Puxou a cinta. Falou assim: o papai vai te corrigir, porque o papai te ama, tá bom? Porque o papai te ama. E é assim nós com Deus, né? Deus nos corrige, porque Ele nos ama. E nessa noite, queridos, nós queremos falar a respeito de seguir a Jesus. Seguindo a Jesus. Seguindo a Jesus, tá? Então, lá em Lucas, no 9, 23 ao 27, diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo ou se prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e no dos santos anjos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que venha o reino de Deus. Eu queria enfatizar aqui, queridos, o
o versículo 23, 24 e 25. 23, 24 e 25. Seguindo a Jesus. Irmãos, se nós pararmos para analisar e ver a história da igreja, nós vamos ver desde a sua fundação, ou pelo menos no começo da igreja, até alguns anos, uma grande perseguição, muito forte perseguição ao redor da igreja cristã. Aqueles, né, que foram denominados cristãos. Nós vamos ver ainda, né, escrito na Bíblia, o quanto os cristãos eram perseguidos ainda por Saulo, simplesmente por eles serem cristãos, por eles terem decidido seguir a Cristo. Foram perseguidos. E depois o apóstolo, depois o Saulo, né, veio a ter um encontro com Jesus, no caminho para Damasco. Jesus se revelou a ele, e ele agora passa a ser o apóstolo Paulo. E agora de perseguidor ele passa a ser perseguido. E aí, irmãos, se nós formos pegar todas essas perseguições que houve na igreja, desde lá do começo, talvez até nos dias atuais, nós vamos ver quantas coisas aconteceram com a igreja. Quantas coisas, por quantas lutas, quantas perseguições, quantas dificuldades a igreja passou. A história diz que houve um tempo em que os cristãos eram queimados vivos. Queimados vivos, né? E Hebreus nos fala um pouquinho a respeito disso ainda lá na igreja primitiva. Muitos foram presos, muitos foram mortos a fio da espada, cortados ao meio, decepados, crucificados. Muitos foram lançados em arenas para servirem de show, para servirem de comida para leões. Você sabia disso? Pelo simples fato deles se declararem cristãos e dizer: nós não negamos a nossa fé, nós não negamos o que nós cremos. Então eles eram presos aos montes, eram mortos, crucificados. Alguns, né, como estava dizendo, alguns eram lançados nas arenas com suas famílias inteiras, pai, mãe e filhos. E eu vi há um tempo atrás um documentário a respeito da perseguição da igreja, algo muito forte, né, que nós olhamos e nós vemos como que aqueles irmãos sofreram, como eles foram humilhados. Diz que muitas dessas famílias, quando eles eram lançados, várias famílias ao mesmo tempo lançados dentro das arenas, enquanto as portas não se abriam para os leões invadirem a arena, e o povo gritava: soltem os leões. E muitos pais fechavam os olhos dos seus filhos e cantavam louvores a Deus. E quando as portas abriam, os leões saíam, pulavam em um grupo de pessoas, e aqueles paravam de cantar porque já não conseguiam mais louvar a Deus naquele momento, cantar, porque estavam sendo atacados pelos leões. Mas os outros, que ainda não tinham sido atacados pelos leões, continuavam cantando, louvando a Deus, exaltando ao Senhor. Irmãos, nós paramos para pensar isso e nos dá arrepio. Eu não sei você, mas me dá um arrepio, porque hoje nós vivemos, queridos, nós vivemos praticamente sem perseguição alguma. E talvez esse seja um motivo de muitos de nós sermos
tão, desculpe o palavreado, né? Quando eu falo nós, queridos, eu estou falando aqui da Igreja Batista MGR, eu estou falando da igreja como um todo, a igreja brasileira. Talvez o motivo de nós não termos perseguição no nosso Brasil seja um dos motivos de ter um povo tão desleixado com a palavra de Deus. Porque, irmãos, aqueles irmãos, aqueles que foram mortos, aqueles que foram crucificados, que foram decepados, que foram jantar ou almoço de leões, aqueles irmãos, eles negaram a si mesmo, eles obedeceram uma ordenança de Jesus, porque aqui nós lemos no 23, Jesus dizendo assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E sabe, irmãos, negar-se a si mesmo não é algo fácil. Eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de negar a mim mesmo. Porque eu negar a si mesmo tem ligação direta com as nossas vontades, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com os caminhos que nós queremos traçar para nós. Negar a nós mesmos tem algo a ver com nós mesmos. O que eu vou fazer, o que eu vou falar, em todas as situações da nossa vida. E, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos refletir se nós estamos negando a nós mesmos. Só vai permanecer no Evangelho verdadeiro aqueles que negarem-se a si mesmo, aqueles que negarem a sua vontade. Quantas vezes, queridos, quantas vezes você, sabendo que aquela vontade, que aquela coisa que você ia fazer era errado, e eu também, sabendo que era errado, e mesmo sabendo que era errado, eu não deixei aquilo de lado, eu não neguei aquilo, e eu quis fazer aquilo, porque aquilo era melhor para a minha carne, aquilo era melhor para o meu ego, aquilo era melhor para o meu coração que é duro, para o meu coração que é enganoso, aquilo era melhor para mim. A gente vê, irmãos, esses irmãos sendo lançados, né, nas arenas e sofrendo tanto, sendo mortos. E muitas vezes hoje a gente não consegue negar a nós mesmos diante de outro irmão. E isso tem a ver com negar-se a si mesmo também, querido, para seguir a Cristo. E se nós queremos seguir a Cristo, nós precisamos começar com as coisas práticas da nossa vida, dentro dos nossos lares, junto das nossas famílias, dentro da igreja. Negar-se a si mesmo, querido, muitas vezes é você, mulher, não querer falar mais alto que o seu marido. Muitas vezes você, homem, negar-se a si mesmo é muitas vezes você ter que engolir que a mulher estava certa, que o teu filho estava certo, que o teu irmão estava certo, que o teu pai estava certo. Negar-se a si mesmo, querido, mexe demais com a gente, mas nós precisamos negar a nós mesmos. Nós precisamos negar a nós mesmos, queridos, porque não é assim que Jesus está dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. E na semana retrasada, o irmão Beto trouxe uma palavra tremenda aqui, né? A respeito da alma, né? Né, Betão? Dos sentimentos que nós temos lá dentro, da amargura. E muitas vezes a gente carrega a amargura dentro de nós, e nós não queremos negar a amargura que está dentro de nós. Nós queremos seguir a Cristo, nós queremos fazer a vontade de Deus, mas eu não deixo isso aqui sair de dentro de mim. Nós precisamos negar a nós mesmos, saber pedir perdão, saber ser perdoado. Não é verdade, querido? É ou não é verdade? Nós precisamos.
Semana passada o pastor trouxe uma palavra aqui, querido, a respeito, né, do mundo, e o pastor estava falando algo que nós vemos assim claramente, que nós precisamos de novo uma reforma. E essa reforma, querido, tem que acontecer primeiro dentro de nós. A igreja precisa de uma reforma, porque hoje as pessoas não querem negar a si mesmo. Elas precisam ser reformadas, restauradas, renovadas dentro de si. Negar o mundo, querido, jogar o mundo para trás. Você é um crente, você é cristão, você é comprado com o sangue do Cordeiro. Eu e você, nós fomos comprados com o sangue de Jesus. E quantos crentes hoje andam segundo o ciclo deste mundo, porque não conseguem negar a si mesmo, não conseguem negar a si mesmos, querem seguir a Jesus, mas querem também andar segundo o ciclo do mundo. Não dá, não tem como. Ou você segue a Jesus, ou você segue o mundo. E se você que está aqui nesta noite quer ser um seguidor de Jesus, você precisa negar a si mesmo. Você precisa negar-se a si mesmo. Não é fácil, queridos, não é fácil. Na verdade, não é fácil, mas é necessário. É necessário. No capítulo 26 de Mateus, não precisa abrir, tá, querido? Para nós ganharmos um pouquinho de tempo. Mateus 26, do 39 ao 44, nós vemos ali Jesus no Getsemane. E essa passagem diz que Jesus já sabia o que ele ia enfrentar, e que ele começou a ficar agoniado, triste, angustiado por aquilo que ele ia enfrentar. E então ele pegou 3 discípulos e disse: vamos nos afastar um pouco. Se afastou um pouco, disse para os discípulos: fiquem aqui que eu vou orar um pouco. E a Bíblia diz que ele estava tomado de tristeza, e ele se afastou um pouco dos discípulos e foi orar. E a sua primeira oração foi: Senhor, eu vou conjecturar aqui, tá? Para nós, Senhor, eu sei o que eu vou enfrentar, eu sei que é algo pesado, eu sei que é algo forte, esse é o plano do Senhor, mas Senhor, é possível que não aconteça isso? É possível, Senhor, se é possível, passe isso de mim. Mas, contudo, seja feita a tua vontade. E esse capítulo de Mateus nos mostra Jesus fazendo esta oração por 3 vezes. Senhor, é possível? Se não é possível, faça a tua vontade. Senhor, é possível passar de mim este cálice? Se não é possível, faz a tua vontade. Jesus sabia, querido, que ele ia passar, e contudo, ele preferiu fazer a vontade de Deus, porque Jesus foi um exemplo de negar-se a si mesmo. Foi um exemplo de negar-se a si mesmo, e ele é um exemplo maior para mim e para você. Muitas vezes, irmãos, a gente acaba vivendo o evangelho de qualquer maneira, né? A gente vai vivendo aos trancos e barrancos, vai vivendo de uma maneira tão... Quando Deus tem coisas tão maravilhosas, tão grandes para fazer em nós e através de nós. Deus tem coisas tão tremendas para fazer através da tua vida, querido, através da minha vida, através de nós. Mas primeiro é preciso nós negarmos a nós mesmos, para que a vontade do Senhor prevaleça, para que a vontade dEle venha sobre as nossas vidas e se manifeste. Nós precisamos negar a nós mesmos. Nós muitas vezes não negamos a nós mesmos, simplesmente, irmãos, em falar de Jesus para alguém.
porque a gente fica com receio do que vão pensar, do que vão falar, o que ele vai achar de mim. Faça uma pergunta para você mesmo. Faça a pergunta para você mesmo. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? E talvez você até sentiu vontade, sentiu desejo, sentiu algo dizendo: fale, fale. E você guardou aquilo e ficou envergonhado, com medo. Uma pergunta para você hoje. E a igreja, irmãos, brasileira, está preocupada, em sua grande maioria, uma grande parte da igreja, está preocupada em buscar coisas terrenas, coisas que a Bíblia diz que o ladrão rouba, que a traça corrói, que o tempo vai destruir. Uma grande parte da igreja brasileira hoje está disposta a buscar as coisas deste mundo, mesmo sabendo que a nossa vida passa rápido, e que desta terra nós não vamos levar nada. E aí há uma outra pergunta a ser feita para mim e para você: que legado nós estamos deixando para gerações vindouras, para aqueles que virão? Esses irmãos, queridos, que foram mortos, que foram presos, que foram perseguidos, que foram humilhados, que foram envergonhados, esses irmãos que sofreram, eles deixaram um legado. E é por causa de muitos deles que eu e você estamos aqui hoje. Isso eu estou falando bem resumidamente, né, irmãos? Se nós vamos pegar as perseguições dos imperadores, vamos procurar a perseguição nos países aos cristãos, que ainda ocorre em muitos países. Então é por causa desse povo, por causa dessa turma, que eu e você está aqui hoje, porque eles pagaram preço, porque eles disseram: pode me matar, pode fazer o que quiser comigo, mas eu não nego a Jesus, eu vou negar a mim mesmo, eu vou negar a minha vontade, eu vou negar o meu querer, eu posso até morrer aqui, mas eu sei que eu tenho uma morada eterna no céu. De vez por outra a gente vê histórias, irmãos, e essas histórias acabam assim, mexe tanto comigo, eu fico tão impactado assim de ver. E aquela música, né, eu lembrei daquela música, e eu fiquei sabendo dessa história quando nós fomos para Santarém. A pastora Rebeca, ela leu a história daquela música que diz assim: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Sabe a história dessa música? Diz que em uma aldeia, em um país indiano, o Evangelho chegou. O Evangelho chegou numa aldeia. Uma aldeia pagã, cheia de idolatria, cheia de deuses. Vários deuses que eles adoravam, buscavam a esses deuses. E o Evangelho chegou a uma família daquela aldeia na Índia. E então, rapidamente, o chefe, o líder daquela tribo, daquele povoado, reuniu os conselheiros da tribo e disse: o que é que nós vamos fazer? Porque esse negócio não pode entrar nessa tribo. Nós não queremos isso aqui dentro. E aí eles entraram num acordo e resolveram levar aquela família, pai, mãe e 2 filhos, para o meio da tribo. Fizeram uma roda ao redor daquela família. E eles começaram a dizer para eles: vocês neguem a isso, neguem a esse Deus, neguem a esse Cristo, neguem a isso, ou senão vocês vão morrer. E aí o pai da família disse: nós não vamos negar a Cristo.
E então eles pegaram pedras e disseram mais uma vez: neguem a Cristo, ou vocês vão morrer. E o pai novamente disse: nós não vamos negar a Cristo. E então eles começaram a lançar as pedras. Nós não vamos negar a Cristo. E alguém pegou uma faca, uma espada, algo cortante, foi até os filhos e disse: ou vocês neguem agora, ou vocês irão morrer. E então o homem começou a cantar: eu estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Então seus filhos, ao fio da espada, foram mortos. E ainda continuavam dizendo: neguem, senão a sua esposa agora vai morrer. E ele continuou cantando, e a esposa morreu. Disseram: pare, senão você vai morrer. Ele disse: eu não paro, eu estou seguindo a Jesus Cristo, e atrás eu não volto não. E então a faca passou em seu pescoço, acabando com a vida daquela família. Eles não negaram a Cristo, queridos. Não negaram a Cristo, mas negaram-se a si mesmos, sabendo que tinha um prêmio maior. E você, meu irmão? E você? Eu lembro de Jesus sendo tentado, Diz que depois de 40 dias de jejum de Jesus, o diabo levou Jesus a alguns lugares e disse: se você pular daqui, se você pegar essa pedra, transformar em pão. E Jesus, rebatendo com a palavra, disse: não, não. Então diz que o diabo levou Jesus a um lugar muito alto e disse para Jesus: está vendo tudo isso aqui? Tudo isso foi me dado, tudo, reinos, nações foram me dados. Se você agora se dobrar diante de mim, se ajoelhar, se dobrar e me adorar, eu lhe darei tudo isso. E Jesus disse: não, somente ao Senhor Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo viu que estava derrotado e foi embora. Se o diabo fizesse isso com a gente, comigo e com você, o que mais você tem desejado no teu coração, querido? Qual é o desejo do teu coração nesses dias? Pelo que você tem lutado? Se o diabo aparecesse e dissesse para você: se você me adorar agora, eu vou te dar isso aqui. Nós precisamos negar a nós mesmos, queridos. Nós precisamos negar a nós mesmos, porque o nosso coração é um coração enganoso. Jesus diz que o que entra na nossa boca não é o que nos contamina, mas é o que sai do nosso coração. É lá que procede a idolatria, a prostituição, as coisas que contaminam o homem, é do nosso coração. E é esse coração que gera vontade em nós, querido. E essas vontades precisam ser mortas, precisam ser negadas, para que eu e você verdadeiramente sejamos discípulos de Jesus. Sejamos discípulos de Jesus. Neste versículo, nesse capítulo 9, do 23 e o 24, o primeiro passo que Jesus diz é: negue-se a si mesmo. E o segundo é: tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Eu estava escutando uma pessoa dizer esses dias, que ele encontrou uma outra pessoa que ele não via há muito tempo. E aí eles se cumprimentaram e disseram um para o outro: poxa, que bom, a gente se vê e tal, quanto tempo? E a família está bem? Como é que está? E aí um disse assim: eu estou bem, rapaz, vem aqui conhecer a minha cruz. E o outro disse que parece que não entendeu o que ele falou, mas não entendi. Conhecer o quê? A minha cruz.
é a minha sogra, vem aqui conhecer. E quantos de nós achamos que a nossa cruz é a nossa esposa, os nossos filhos, tem a ver com, né? A nossa sogra? Não, querido, não é. Cruz tem a ver com coisa muito mais profunda, tem a ver com humilhação, com sofrimento. É difícil isso, né, irmãos? É difícil a gente parar e olhar e dizer, mas então quer dizer que eu quero estar aos pés de Jesus, quero pegar a minha cruz para seguir a Jesus e eu tenho que sofrer? Se for preciso, sim. É você ser envergonhado por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. Envergonhado no sentido de você querer pregar a palavra de Deus e os outros zombarem de você, escarnecer você. Tomar a sua cruz, querido, tem a ver com zombaria. Outros zombarem de você, tem a ver com rejeição. Porque, querido, veja bem, quando Jesus tomou a cruz dele, o que aconteceu com ele? A partir do momento em que ele foi condenado, que disse para ele assim, olha, agora aqui, você vai pegar essa cruz, e você vai ter que atravessar toda essa cidade, subir naquele monte, e lá você vai ser crucificado. E o que Jesus fez? Pegou a cruz, pegou a cruz, recebeu aquela cruz como um prêmio, colocou nas costas, e saiu arrastando a cruz pela cidade. E no meio desse caminho, o que aconteceu com Jesus? Ele foi escarnecido, cuspiram nele, ele foi envergonhado, xingaram ele, bateram nele. Jesus sofreu. Jesus está dizendo para mim e para você, você quer vir após mim? Então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós não queremos sofrer por causa do Evangelho, queridos. Nós não queremos, irmãos, desculpa falar, irmãos, mas a gente precisa entender essas coisas. A gente tem uma dificuldade muitas vezes de pagar um preço em estar em um culto. A gente tem dificuldade muitas vezes de se reunir, pelo simples fato de ter, o que vai ter? É um churrasco, então eu prefiro estar lá no churrasco, eu prefiro estar viajando, eu vou lá, porque o culto tem todo domingo, é algo simples, querido, porém algo tão tremendo e tão maravilhoso, de nos reunirmos. Perder aniversário talvez seja uma cruz que a gente esteja carregando, perder um churrasco, perder uma festa, deixar de fazer uma viagem, ou de voltar mais cedo, ter que sair mais cedo para estar aqui na hora do culto. Mas não, talvez seja a cruz que nós estamos carregando, é uma cruz, pode ser, por que não? Coisa pequena, e nós precisamos, queridos, dar valor a isso, precisamos, irmãos, dar valor a isso. Esse momento da caminhada de Jesus com a cruz, foi exatamente isso que aconteceu com ele. Humilhação, sofrimento, escarnecido, foi xingado, cuspido, e no meio do caminho, Jesus precisou ser ajudado por alguém, porque talvez lhe faltavam forças nas pernas, forças nos braços, e alguém precisou tomar ali, alguém disse, ajude ele a carregar a cruz. Sabe, irmãos, o que eu aprendo com isso? Que eu quero levar a cruz, eu quero tomar a minha cruz, mas vai chegar talvez um momento da minha vida que eu vou precisar de alguém para me ajudar. Talvez você esteja carregando uma cruz, querido, e você não está dando o braço a torcer, que você precisa de alguém te ajudando a carregar essa cruz. Se o próprio Jesus se submeteu a isso, querido, por que você não pode se submeter a isso? Eu não preciso que ninguém me ajude,
Eu não preciso que ninguém faça nada por mim, eu vou resolver tudo sozinho, eu vou fazer. Não, querido, não faça isso. Às vezes a cruz se torna pesado para nós, e você tem gente do seu lado que quer estar dizendo para você e quer te ajudar, que quer ajudar você a levar essa cruz, querido. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, receba ajuda e siga a Cristo. Siga a Cristo. Jesus continua dizendo no versículo 24: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que quiser salvar a vida, perdê-la-á. Perder a vida é exatamente essas coisas, negar-se a si mesmo. Não é você, eu preciso perder a minha vida, então eu vou me matar. Não, não é isso. Entenda. Perder a sua vida é você abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, muitas vezes dos seus sonhos, para poder cumprir os sonhos de Deus, o desejo do coração de Deus, que a vontade de Deus se manifeste e prevaleça na tua vida. Eu estava conversando esses dias atrás, um bom tempo atrás, com uma pessoa de uma outra igreja, né? Uma outra igreja, uma outra denominação. E um casal, a gente estava conversando, um casal de amigos, né? E aí a gente estava conversando e de repente ela começou a falar da igreja. Começou a falar da igreja. E aí ela disse: na minha igreja é assim, e na minha igreja é assim, e é assim, e papapá, e papapá. E começou a falar mal da igreja dela. E aí de repente ela disse assim: eu já estava por aqui. Sabe qual foi a gota d'água? Quando o pastor estava pregando, e ele olhou e disse: cadê a minha água? Por favor, alguém pegue água para mim. Aquilo foi a gota d'água para mim. E eu quase que eu falei para ela: graças a Deus que você não é da minha igreja. Porque lá a gente pede para pegar água, a gente pede para desligar o ventilador, a gente, por favor, acende as luzes, apaga as luzes, a gente pede para os outros. E a gente está vivendo no meio de uma geração que a gente não pode falar nada. Pega água para mim, por favor. Onde já se viu? Pegar água, tinha que descer e ele mesmo buscar água no bebedouro. Está com sede, vai buscar. Nunca mais voltei naquela igreja. E nós estamos vivendo então, irmãos, em assim, que você não pode, muitas vezes, irmãos, nós somos tão pequeninos, nós somos tão falhos, irmãos. Quantas vezes eu já falhei aqui em cima, quantas vezes nós que pregamos já falamos coisas que talvez, sei lá, alguma coisa tão boba, tão assim, insignificante, tão assim, que não dá nem para, sabe, aquela coisa que você fala: mas eu não acredito que é isso. E a pessoa pega aquilo e transforma aquilo, né? Falou do copo d'água, né? Tempestade em copo d'água. Tempestade em copo d'água. Está entendendo, querido, o que eu estou dizendo? Nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, seguir a Cristo, perder a nossa vida. Muitas vezes perder a nossa vida é você estar com razão e ter que abrir mão da sua razão para manter a paz. Muitas vezes quantas vezes, irmãos, eu sabia que eu tinha razão, eu tinha certeza, eu tenho certeza que eu estou certo. Eu tenho certeza que eu estou certo com esse irmão aí, mas eu vou ter que pedir perdão para ele. Eu vou ter que pedir perdão para ele. Isso faz parte de perder a sua vida também, querido. De se humilhar, de negar a si mesmo. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Quanto mais duro nós formos,
Quanto mais o nosso coração for duro, mais longe de Deus nós vamos, e nós corremos o risco de perder a nossa vida eterna. Mas quanto mais que nós nos humilharmos, quanto mais próximo de ser parecido com Jesus nós estivermos, quanto mais nós dissermos assim: eu nego a mim mesmo, e é essa cruz que eu tenho que carregar, então eu vou carregar essa cruz, porque eu quero seguir Jesus, eu quero parecer com Ele. Quanto mais eu e você fizer isso, mais é a certeza de uma casa eterna para nós nos céus, queridos. Não há nada mais tremendo para um homem, para uma mulher, do que ser transformado por Deus. Transformado por Deus, ser mudado. Quantas pessoas nós conhecemos, queridos, ou você conhece, e eu conheço também, que a gente olhava e não dava nada. Não dava nada. Talvez eu seja uma dessas pessoas. Eu, quando eu me converti, eu tinha 23 anos de idade, 19 de dezembro de 1995, tinha acabado de completar 23 anos de idade, no auge da minha juventude, com toda a minha beleza, magrelo, com cabelo que vinha aqui no queixo, não é, mãe? Não era bonito, mãe? Está vendo? Eu ainda sou bonito, não sou, mãe? Está vendo? 23 anos de idade. Irmãos, imagina um jovem de 23 anos de idade, que andava no meio do samba, puxador de escola de samba. Eu tinha algumas mordomias, né? Entre aspas, quando nós chegávamos na escola de samba, quando nós chegávamos em roda de samba, algumas coisas assim eram tão mais fáceis para nós. E quando eu me converti, Deus sabe o que eu tive que deixar de lado. E às vezes eu sempre conto para alguém, acho que esses dias mesmo eu comentei com o pastor, né? Deus sabe, e eu também sei, muitas vezes, algumas coisas que eu tive que negar, e dizer, isso não serve mais para mim. Nós decidimos seguir a Jesus, e começamos a negar a nós mesmos, negar, pagar o preço, e até hoje a gente faz isso, né, queridos? Até hoje. Não é fácil, não é fácil para mim, e eu sei que não é fácil para você, mas é necessário, é necessário, queridos, é necessário, para que as palavras do apóstolo Paulo se cumpram em mim e em você. Em Gálatas 2:20 diz assim: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A minha vida e a sua vida não pertencem mais a nós. A sua vida e a minha vida agora pertence a Ele, porque dele, para Ele e por Ele são todas as coisas. A sua vida é de Jesus, querido. A sua vida é de Jesus. O que você precisa negar na sua vida nesses dias? Talvez que esteja atrapalhando você a ter uma comunhão mais profunda e íntima com o Senhor. Reflita um pouquinho. Pense. Eu sei que todos nós aqui queremos ser seguidores de Jesus. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós queremos ser seguidores de Jesus. Mas há áreas da nossa vida que nós precisamos negar
negar a nós mesmos naquela situação, naquela área. Há áreas na nossa vida que nós precisamos tomar a nossa cruz, para que nós possamos seguir a Cristo. E quais são essas áreas na sua vida, querido? Eu não quero acusar você, eu nem tenho esse, e trazer mas eu quero que você saia daqui refletindo nesta noite. Se você tem que ser trabalhado em alguma área, em algo na tua vida, que precisa ser negado, e você olhar e dizer para Jesus: Senhor, me ajude, eu quero negar isso. Talvez seja no seu relacionamento com a sua esposa, talvez seja no seu relacionamento com os teus filhos, talvez seja no relacionamento entre irmãos na igreja, ou seus irmãos de sangue, nós não sabemos. Mas se o Senhor quer te transformar, quer mudar a sua vida, quer fazer você mais parecido com Ele, e se você tem esse desejo no teu coração, você precisa pensar nisso, e dizer: Senhor, eu preciso negar a mim mesmo nessa situação, e nessa também, e nessa aqui também, Senhor, eu preciso. Se você for embora nesta noite pensando nisso, glória a Deus, o Senhor vai fazer em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos, por favor. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não vou.